Olá, neste nosso primeiro programa de 99, o Globo News Painel saúda o ano novo, lançando um olhar sobre os fatos que frequentaram as manchetes no ano que acabou. Em 98 foi um desses anos em que os mais calejados analistas, os mais ousados profetas foram deixados para trás pelos acontecimentos mais de uma vez. Crise lá fora, crise aqui dentro, Copa perdida, reeleição, mais um filme nacional na fila do Oscar. A lista de assuntos de 98 é enorme. E nós vamos buscar algum nexo entre todas essas notícias que mudaram as nossas vidas com a ajuda dos nossos três convidados de hoje. Um deles está, neste momento, no Rio Yacht Club, em Niterói, um dos mais antigos clubes de vela do país, palco dos seus primeiros sucessos no esporte e de sua atual luta pela superação do acidente em que foi vítima. É o iatista Lars Grael, aceitou o nosso convite para falar de esporte, justiça, adaptação à sua nova realidade. Aqui no nosso estúdio está o deputado Márcio Fortes, do PSDB do Rio de Janeiro. Ele vai nos ajudar a entender os rumos do governo Fernando Henrique no seu segundo mandato, as voltas com a crise financeira internacional e as pressões dos aliados por espaço dentro da administração. Aqui ao meu lado também está o produtor de cinema Luiz Carlos Barreto, uma pessoa que o diretor Hector Babenco já chamou de Espartacus do cinema nacional, um gladiador acostumado a produzir cultura no meio das maiores tempestades. Ele pode nos dizer, portanto, quais as perspectivas para o cinema e outras atividades culturais neste momento de incertezas e previsões sinistras. Bem, mas vamos começar conversando com Lars Grael. Antes, porém, vamos ver um painel do esporte brasileiro em 98. Não dá para escapar. O esporte brasileiro em 98 vai ficar marcado pela derrota na Copa da França. É da França! É do título! É da vitória! Mas o esporte amador salvou o placar. A grande revelação surgiu nas ruas de Berlim. O atleta mineiro Ronaldo Costa, 28 anos, bateu o recorde mundial da maratona. No hipismo, dobradinha para Rodrigo Pessoa. Copa do Mundo em Roma, o título mais importante da história do hipismo brasileiro. E depois, vitória no Circuito Mundial de Hipismo. E para completar, Rodrigo foi eleito o melhor cavaleiro do mundo. No vôlei de praia feminino, a dupla Adriana Bear e Shelda conquistou pela segunda vez consecutiva o título mundial. No masculino, o Mundial ficou para Guilherme e Pará. Mas a violência do trânsito nos roubou duas promessas do atletismo. Gustavo Pinto, recordista sul-americano juvenil de salto triplo, e Douglas de Souza, o atual recordista sul-americano de salto em distância, morreram num acidente no Rio Grande do Sul. Na natação, lavamos a alma. A equipe brasileira bateu o recorde mundial em piscina curta no revezamento 4%. Fernando Scherer, o Xuxa, foi o primeiro brasileiro a ser considerado o melhor nadador do mundo pelas principais revistas especializadas. No iatismo, o paulista campeão olímpico e tricampeão mundial, Robert Scheid, conquistou o tetra brasileiro na classe laser. Mas as manchetes se voltaram para a tragédia que atingiu Lars Grael. O medalhista de 2 Olimpíadas perdeu a perna num acidente e quase morreu. Mas numa recuperação impressionante, voltou ao mar 2 meses após o acidente. Na cobertura da imprensa, o nome do iatista Lars Grael sempre esteve associado à superação e quebra de limites. Mas em 98, o nosso medalhista de bronze nas Olimpíadas de Seul e Atlanta teve de usar toda a sua força e disciplina para superar o drama da amputação provocada pelo atropelamento por uma lancha durante uma regata. Lars Grael junta-se a nós via satélite do Yacht Club de Niterói. Lars, 99 anos de pré-olímpico, você já disse que vê com pessimismo a chance do iatismo brasileiro conseguir uma vaga em Sydney, pelo menos na classe Tornado, em que você competia como atleta e agora age como treinador. Me conte, você continua mantendo esse seu pessimismo? Será que a gente emplaca uma classe Tornado lá no ano 2000? Eu 2002, acho que desculpe. A classe Tornado no Brasil passa por uma fase de renovação. Obviamente que como eu detinha 13 anos de invencibilidade aqui no Brasil, né? Então toda a Federação Brasileira depositava as esperanças de medalha
sobre a minha campanha olímpica. Infelizmente, com a minha saída do cenário da competição olímpica, então agora caberá a essa nova geração de velejadores da classe Tornado essa missão de conquistar a vaga para a Olimpíada, que eu acho que é inteiramente possível, mas além disso, né, a gente não quer apenas a vaga, mas levar uma equipe com chances reais de medalha. E eu acho que toda a vela brasileira é composta por uma equipe olímpica do mais alto nível, né? Foi o esporte que trouxe o melhor saldo de medalhas nas Olimpíadas de Atlanta, né, do Brasil, e continua com uma equipe muito forte, mas como quase todos os outros esportes, carecendo da falta de apoio, a falta de recursos. Pois é o que eu ia te perguntar. A gente vê o sobrenome Grael sempre associado às nossas medalhas, aos nossos sucessos no iatismo, uma das poucas áreas aí dos esportes olímpicos em que a gente tem sucesso. A gente pode atribuir isso a um caso isolado, porque não me parece que haja uma política de estímulo ao iatismo no país. Dá a sensação de que se não fosse o Lars, e agora a tua tragédia de certa forma mostra isso, se não fossem os irmãos Grael, se não fosse a família Grael, não haveria iatismo no Brasil, pelo menos a nível olímpico, é isso? Acho que não tanto, né? Porque a vela brasileira vem acumulando resultados excelentes já desde os anos 50, né? E em 61, com os meus tios Axel e Eric Schmidt, que foram campeões mundiais, começaram a divulgar mais a vela no país. Já na Olimpíada do México, né, que a vela se realizou em Acapulco, o Reinaldo Conrad trouxe para o Brasil a primeira medalha de bronze olímpica, e de lá para cá a vela acumula 10 medalhas olímpicas, né, das quais 5 com a família Grael. Mas é uma questão de tradição, porque os europeus trouxeram o esporte para cá no princípio do século. O Brasil tem condições propícias para a prática da vela, com todas as opções de raias, uma costa excelente para a prática do esporte, com clima ideal, ventos bons, constantes, né? Mas hoje o Brasil já está com uma vela mais bem estruturada e com outros nomes que apareceram, como o Robert Scheidt, que é um tricampeão mundial, medalha de ouro em Atlanta, um grande velejador numa grande fase. Então, felizmente, não está apenas na família Schmidt ou Grael, mas com outras gerações de velejadores que subiram para o esporte, e eu acho que para Sydney o Brasil pode esperar bastante da vela. Você falou em falta de dinheiro. Será que também pedir dinheiro para apoio para o esporte, quando há corte de programas no Ministério da Saúde, quando há cortes de programas no Ministério da Educação, não cai um pouco naquela situação, dizendo, bom, mas quais são as prioridades? Será que o esporte olímpico é uma prioridade? É um desafio isso que eu estou te fazendo, estou te jogando aqui uma provocação. Muito bem, eu acho que essa pergunta é muito bem colocada, porque eu acho que no Brasil há uma questão cultural do governo, né, da elite do país, ao olhar para o esporte. O esporte sempre foi visto, exceto o futebol, que já é uma coisa que está na cultura brasileira, é visto como entretenimento, como lazer, como atividade supérflua. Eu já acho que no Brasil tem que mudar a mentalidade e qualquer governo entender que o esporte, ele faz parte de todo um processo social. Não existe em nenhum país a saúde plena ou a educação plena que não vem acompanhada do esporte. É uma coisa interligada uma coisa com a outra. Então, mas sabe, mas Lars, eu estou vendo aqui você com um boné e uma camiseta que carregam uma marca comercial. Uma indústria. E é o teu patrocinador, certamente, né? E o dinheiro que vem do patrocínio não é o suficiente? Será que no momento de esporte empresa, que já está presente em diversos pontos, aí, talvez falar em amadorismo seja até uma forçação de barra, não é? É um negócio, tem uma troca, você aparece na televisão com o boné da marca, eles te ajudam a construir tua equipe. Enfim, por que o governo deveria se preocupar com isso? Não é uma coisa para iniciativa privada? Negativo. Eu acho que todo o Estado, se ele tem um programa social, que é a prioridade do governo, se ele tem um programa educacional, e ambos os programas não contemplam o esporte, é que esse programa está furado. Porque eu acho que uma coisa, como eu falei, é interligada com a outra. E no Brasil o que acontece é o seguinte, quando a gente tem um apoio como esse que eu tenho, como outros velejadores têm, é apenas uma forma de sobreviver nessa vida utópica, que é você praticar o esporte olímpico, tentando o apoio na iniciativa privada. Porque no Brasil, na vela, só tem um único profissional de fato, que é o Torben, meu irmão, que só consegue ser profissional, viver da vela, se remunerando com o esporte,
porque ele está competindo a Copa América pela Itália. Porque do Brasil, da verba que recebe via Indesp, Comitê Olímpico, Federação Brasileira ou de patrocinadores, não é suficiente para que ele possa viver do esporte. Então, eu acho que essa é uma questão que no Brasil é um erro. A Lei Sarney, que foi feita para a cultura, não incluía o esporte. Olha, o cara fez uma lei para a cultura e o esporte não está contemplado, ou seja, o esporte não é cultura. É uma questão de conscientização que eu acho que o governo sempre errou. No governo atual do Fernando Henrique Cardoso, também, ao meu ponto de vista, a Lei Pelé, que é uma lei recente, foi um retrocesso, porque ela derrubou a chamada Lei Zico, que era a Lei de Incentivos Fiscais, para o esporte olímpico poder importar o material isento de impostos, né? De IPI e imposto de importação. Eu tenho certeza que o montante de material olímpico importado em 97 não ultrapassou 3 milhões de dólares. Então, o que o governo fez efetivamente de economia com isso? Absolutamente nada. Agora, o que o esporte foi prejudicado... Você falou de leis e temos aqui um homem que faz leis aqui ao nosso lado, um homem próximo do governo que você criticou, né? Agora, queria até aproveitar então a presença do deputado Márcio Fortes para trazê-lo para essa conversa. Vamos lá. O senhor acha que esporte é prioridade? O senhor concorda? O senhor acha que na nova estrutura do governo, em que o esporte foi ligado ao Ministério de Turismo, né, com o ministro Rafael Greca já confirmado para o cargo, será que a gente vai poder atender a reclamos de gente como o Lars Grael nesse momento? Esperamos, né, Ernesto? Veja. Agora, está faltando dinheiro para tudo. Para cada santo a gente deve uma vela. Como é que fica? Tem que vir um pouco mais atrás, né? O esporte é importantíssimo e além de todas as qualidades e características que o Lars levantou, ele tem uma característica importante que é motivar a juventude. A juventude no momento em que as oportunidades e as opções são muito amplas, muito várias, e algumas delas são irregulares, são ilegais ou imorais, ou engordam, como dizem por aí. O fato é que nós estamos reconstruindo um país, nós não estamos apenas começando um segundo governo. Tudo que eu estou querendo transmitir aqui no seu programa, Ernesto, é que nós terminamos agora o primeiro período de 4 anos de estabilidade no país, em 70 anos. Desde que o Getúlio Vargas tomou o poder em 1930, nós não tivemos estabilidade. Mas a gente tem pressa, a gente quer ganhar medalha, a gente quer estar presente. Esse negócio de ter pressa é que gerou a inflação, porque na hora de ter pressa você desembolsa e estraga tudo, né? O que nós queremos, como é o caso da cultura, está aqui nos casos Barreto, e é o caso do esporte, é o caso de tantas outras atividades. Me parece que o senhor vai apanhar bastante hoje. Não vou não. É fazer com que tudo que aconteça seja a base e seja sólido para que dure com estabilidade pelos próximos 70 anos. Porque nós já estamos pensando na sucessão do Fernando Henrique. Não adianta agora, para fazer médio, fazer charme, dizer que tudo para uma atividade ou para outra, em detrimento do cerne da questão política brasileira, que é a valorização da política, a busca da estabilidade. A estabilidade monetária, que a área central do governo tem que fazer tudo para manter. E a estabilidade política, que a nós cabe uma grande parte, a nós políticos. No bojo disso tudo está a construção de um país que vai responder melhor no futuro ao desafio de ser um país grande, desenvolvido, enfim, que corresponde à expectativa de nós todos cidadãos. Nesse campo entra o esporte com muita força, muita modernidade, dada até o perfil demográfico brasileiro, que é extremamente jovem ainda, um país que ainda vai crescer. Nós somos hoje 165, 166 milhões de habitantes. Não vamos parar de crescer até atingirmos o número de 270 milhões de brasileiros e, portanto, a nossa responsabilidade é muito grande para jogar fora todas as oportunidades e o esporte é uma delas e muito importante. Como as outras manifestações de natureza cultural também, é claro. Mas, pelo que o senhor me diz, vai ter que esperar a sua vez. Temos outras prioridades, não, é isso? Não é isso, não é bem isso. O esporte é prioritário. Apenas não se pode imaginar que todo o esforço do país agora vai ser para explodir o esporte, porque há um episódio ou outro, não é isso. Todas as prioridades são conduzidas, mas a questão fundamental é manter a estabilidade monetária e brigar para que haja estabilidade política, porque essa dá base a tudo que sendo prioridade seja iniciado agora. Quanto ao Ministério, é questão de forma, né? Uma coisa é o fundo, a outra é questão de forma, como fazer. Há uma tentativa nova, pela primeira vez, que é considerar turismo e esporte atividades afins
para efeitos do mesmo Ministério. É uma experiência. Daqui a pouco eu vou querer saber, inclusive, a opinião do nosso homem de cinema, ver se ele concorda com essa visão do Lars Grael de que seria importante ter o estímulo, o incentivo, não apenas para a cultura, mas também para o esporte. Mas vamos reservar isso para daqui a pouco, porque eu queria voltar ao Lars e fazer uma pergunta. Você demonstra realmente um total engajamento. Você não tem... não demonstra para a gente, né, o leigo, a pessoa que te conhece pela televisão, os sinais do grande drama que você enfrentou e ainda está enfrentando. Queria saber de você agora, se você me permite, em que momento você está da tua recuperação? Você se considera totalmente recuperado? Você está caminhando nessa direção? E outra, e a questão da justiça? Realmente essa questão da justiça é muito complexa, porque no país nós sabemos que o judiciário é muito lento, né? Um processo desse pode levar até 2, 3 anos, mas apesar de tudo, eu ainda acredito na justiça. Fiquei muito feliz, inclusive, quando eu estava no hospital e o próprio presidente da República ligou para lá manifestando o pesar, né, o seu apoio e dizendo que colocaria um procurador-geral para acompanhar o processo para que não houvesse impunidade. Então, eu acho que a mim cabe agora me concentrar na minha nova vida, na minha reabilitação, né, de eu poder voltar a praticar o esporte e acreditar que a justiça poderá tardar, mas não vai falhar. Você está vendo hoje o mundo de um outro ângulo, é inevitável. Você também agora pode avaliar o mundo em que nós vivemos do ponto de vista de uma pessoa que tem um problema físico, né? Para locomoção, uma dificuldade. Como é que você encontrou esse mundo que, obviamente, não fazia parte do teu cotidiano? Existe apoio? Existe estrutura? Eu sei, por exemplo, que no Rio de Janeiro existe uma única entidade especializada em problemas como o teu, de reabilitação, que é a BBR, e que vive afundada em dificuldades financeiras. Me conte aí, como é que é esse mundo que você encontrou? Realmente é um mundo novo que surgiu para mim, né, uma outra perspectiva que eu passei, né, a encarar a vida, a encarar as dificuldades, né, até mesmo a minha vida esportiva. Mas eu, felizmente, eu tenho muito pouco a me queixar, porque eu fui um privilegiado dentro das condições que se apresentaram, porque um acidente gravíssimo, onde eu quase perdi a vida, mas fui socorrido por uma equipe de altíssimo nível em Vitória. Depois pude ir para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que me ofereceu uma condição de recuperação muito boa, né? E desde então eu tenho tido muito apoio, né, muito companheirismo, né, de toda a comunidade de deficientes físicos, pessoas que passaram por situações semelhantes, né, alguns deles esportistas, outros com outras atividades profissionais que conseguiram manter após o acidente. Então, nessa experiência, nesse convívio, eu estou descobrindo os meus limites, né, as dificuldades, agora com muito apoio, com muito incentivo por parte de toda essa comunidade. Então eu vejo... Você mesmo diz que isso é uma exceção, né? Parece que não é o normal, né? Não é o comum. Sem dúvida, porque nesse caso eu fui um privilegiado, porque eu sou uma pessoa conhecida, né? Até me tornei mais conhecido em função do acidente, mais do que pelos meus próprios êxitos no esporte, né? Mas como muitos foram solidários comigo, eu pude passar por essa fase inicial da minha reabilitação com uma certa facilidade, entre aspas, né? Porque, infelizmente, o brasileiro, de uma forma geral, quando passa por um trauma desse, ele tem grandes dificuldades, porque a filosofia, até da ortopedia no país, de como ver uma amputação, ainda é um pouco precária, né? Os centros de reabilitação são poucos no país, o custo de uma prótese é altíssimo, né? Então, e se você tem um plano de saúde, o plano de saúde não cobre a instalação de uma prótese, que é um aparelho caro. Você tem dinheiro para isso? Olha, eu felizmente, né, eu tive um plano de saúde que pôde pagar boa parte das minhas despesas, né? E tenho tido um grupo de amigos, velejadores, que foram solidários comigo, né? E que cotizaram e estão me ajudando a pagar as despesas para, quem sabe, depois eu ser ressarcido
no processo, né, e eu poder devolver para eles, mas outros brasileiros que vão para um hospital público e que não tem esse tipo de facilidade, né, tem um processo de reabilitação muito grande. Então, alguns se sentem até inferiores, né, perante a sociedade, então são rotulados como aleijados, que é uma coisa errada. Eu acho que toda a pessoa que é um amputado, ele é um ser humano que passou por um trauma, mas com uma capacidade de reabilitação. E a sociedade tem que entender que investir nessa reabilitação, essa pessoa volta a produzir para a nação, e essa pessoa o resto da vida em casa, posto de lado, o custo, né, que ele vai gerar é muito maior do que a própria reabilitação, então tem que ter o apoio. Bem, certamente isso tudo será contemplado pela Justiça, esperemos que você obtenha a justiça que merece. Eu peço licença para a gente passar para o segundo tema deste ano, podemos dizer, porque o final do ano político em 98 foi marcado pelo jogo de pressões entre os aliados do governo. Afinal, estava em jogo a participação no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. No apagar das luzes de 98, o presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou as novidades do ministério do seu segundo governo. Apesar da temporada de cortes, o presidente criou novos espaços para acomodar as exigências dos aliados. Agora o Brasil passa a ter ministro do Esporte e Turismo, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ganhamos também o Ministério do Meio Ambiente e uma Secretaria da Ação Social. Mas a maior inovação foi o Ministério da Defesa, entregue ao senador capixaba Elcio Álvares. E quem entrou para o governo por indicação dos partidos aliados, ouviu um duro recado do presidente. Não há o que explique não ter voto, estando no governo. Quer dizer, então, claro que eu demito. O deputado tucano Márcio Fortes é engenheiro, empresário do setor de construção, mas anda pelo setor público há muito tempo. Já foi presidente do Banerj, do BNDES, secretário do Estado, do município do Rio de Janeiro. Enfim, alguém que tem uma formação que permite enxergar a política econômica dos dois lados da moeda. E é justamente a moeda a questão mais debatida hoje em dia pelas lideranças empresariais e sindicais, né? Tem uma cobrança hoje que une a Fiesp e a Força Sindical, né, contra o governo, ou pelo menos cobrando, né, algum tipo de atitude que contemple menos a moeda e mais o emprego, mais a produção. O senhor andou fazendo uma defesa agora há pouco da estabilidade. Eu queria saber, vamos continuar na mesma linha? Vamos. Provavelmente eu prevejo que o senhor vai usar o mesmo argumento, mas estabilidade a que preço? Nós estamos terminando o primeiro governo que foi eleito, termina com 4 anos, com o mesmo ministro da Fazenda, o mesmo chefe da Casa Civil, o Congresso aberto, a Justiça livre, a imprensa funcionando normalmente. Estamos agora não terminando o primeiro governo, mas começando um período de estabilidade, cuja face mais visível é o segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Se aponta com muita frequência que a estabilidade da moeda e o fim da inflação teria sido a única conquista do Plano Real. O senhor concorda com isso? Isso é uma completa falta de visão histórica. Há 4 anos atrás, em dezembro de 1994, a pauta brasileira era uma pauta completamente diferente da que temos hoje. Nós tínhamos um país que tinha monopólio de telecomunicações, monopólio de petróleo. Nós tínhamos conceitos errados em relação ao papel da empresa estrangeira. Tínhamos uma pauta enorme que foi consertada, que foi atacada e consertada nesses 4 anos. E em que, em paralelo, se trouxe a inflação a zero e se tem condições de manter a inflação em zero. Não adianta nada, nós queremos voltar à década de 70, quando aqueles que se reuniram na Fiesp, agora pouco antes do Natal, tiveram o auge, o apogeu do seu brilho. Por quê? Nós tínhamos no mercado financeiro internacional à disposição do Brasil pela reciclagem dos petrodólares. Tínhamos toda uma condição de política de substituição de importações funcionando no Brasil e que era alimentada por aquilo que depois veio a explodir na inflação alta, não é? Nós não conseguimos manter isso. O governo Figueiredo, só para recordar, quando começou em 79, tinha uma pauta parecida com a de hoje, mas por fragilidade política, substituiu o ministro Mário Henrique Simonsen pelo ministro Delfim Neto em agosto de 79, invertendo a política, que era uma política contracionista e uma política conservadora, por uma outra que tentava repetir na década de 80 o que tinha dado certo na década de 70, com uma outra conjuntura completamente diferente. Não deu certo porque a inflação penalizou os mais pobres, os mais desprotegidos, e penalizou também a produção industrial, aquela que agora se quer proteger. E se quer proteger, não eles que se reuniram na Fiesp,
Nós queremos proteger a produção industrial brasileira, entendendo que a conjuntura internacional faz com que a produção brasileira não tenha que ser competitiva da fronteira do Brasil para dentro. Ela tem que ser competitiva dentro e fora. Se ela não for competitiva fora do Brasil, não será competitiva dentro do Brasil. Você não acha que há uma demora do Brasil em buscar um novo caminho de desenvolvimento? Nós estamos pensando no passado, desenvolvimento industrial, o mundo já está se preparando. Aproveito essa pergunta para a gente fazer um rápido intervalo e vamos voltar com a resposta. Quero dizer que absolutamente não. Tá Depois certo. falaremos do resto. Depois a gente vai para o resto da frase. O painel da semana volta daqui a pouco. Cobertura permanente num jornal ágil, objetivo. Para manter você sempre atualizado, todos os fatos do momento. Em cima da hora. De segunda a domingo, no início de cada hora. Globo News. O ano todo com você. Feliz 99. 100 anos de cinema brasileiro. A trajetória de um dos maiores cineastas do país, Nelson Pereira dos Santos, e o Cinema Novo. O desafio de retratar temas nacionais e o sucesso de Rio 40 Graus. Filme que entrou para a história do cinema no Brasil. 100 anos de cinema brasileiro, com Maria Beltrão. Reapresentação neste sábado, 00:30. Segunda-feira, 4 de janeiro, primeiro dia útil do ano, começa a circular para valer a primeira moeda única da história, o euro. Ela integra 11 países da União Europeia. Essa moeda única vai mexer com a vida de milhões de europeus e milhões de pessoas em todo o mundo, Brasil no meio. Espaço Aberto, com Joelmir Betting, neste domingo, 21:30. Liberdade. Esta é a palavra-chave para explicar por que e como o século XX se tornou o século americano. Sociedade, política, cultura, eventos, os desafios da maior potência do mundo, no livro do jornalista inglês Harold Evans. Milênio, com Lucas Mendes, nesta segunda, 11:00. Globo News. Aqui você não é telespectador, é testemunha.
Você não é telespectador, é testemunha. Bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Globo News Painel e absolutamente não foi a resposta que ficou no ar do deputado Márcio Fortes diante da pergunta provocativa, que eu até peço para o Luiz Carlos Barreto nos refrescar a memória. Eu gostaria de explicitar mais isso, o seguinte, o Brasil está rodando como peru na roda, querendo retomar um desenvolvimento de industrial, tá? Isso já era. O Brasil está atrasado na segunda revolução industrial e perdeu o bonde da terceira revolução industrial. Então, o investimento é muito grande para poder... Aí ele tem razão, é muito grande, mas acontece que não está se preparando para o desenvolvimento do pós-industrial. Será que não? Esse pós-industrial é barato. Aí é que entra o esporte, a cultura, né, o turismo, né, o design, a sociedade de serviço. O Brasil não tem menor vocação para um país superindustrial. O Brasil é um país, como diz um sociólogo italiano, né, que escreveu recentemente um tratado sobre o Brasil e a Itália está tomando o caminho do pós-industrial. E o Brasil não toma. E a Itália é a quarta economia mundial, já caminhando para a terceira. E o Brasil, essa potência maravilhosa, pós-industrial, está ainda nessa conversa da Fiesp, nessa conversa do financeiro. Isso já era. Então eu pergunto ao nosso querido deputado, por que não este governo instalar uma matriz pós-industrial nesse país? Essa é a proposta do governo, né, Luiz Carlos? Exatamente esse é o cerne da proposta. Quando tirou a característica indústria e comércio e transformou no Ministério do Desenvolvimento a tarefa do Celso Laffer. É que o país, amplo como é e grande como é, variado, diversificado, grande e múltiplo, ele não é apenas industrial, mas também não pode desprezar a capacidade industrial, porque a indústria, por mais que se critique, é a atividade que mais agrega valor. Não é a atividade mãe do pós-industrial que agrega valor, ela agrega outros valores, agrega o emprego, por exemplo, aí sim. Mas não se pode desprezar a indústria. Então, o projeto brasileiro, que foi proposto agora, se não foi diretamente, foi indiretamente, para quem sabe ler, pelo presidente da República, ao formular o seu novo projeto de governo e a apresentação do seu novo ministério, é exatamente essa. É de identificar todas as vocações, todas as características, todas as vantagens do país e insistir em reforçar as nossas vantagens e superar nossas deficiências em toda a gama de serviços. Isso inclui, por exemplo, toda a questão da telemática ou da teleinformática, que é o pós-industrial clássico, mas que exige sim investimentos. O estilo do presidente Fernando Henrique Cardoso, no seu relacionamento com os partidos que o apoiam, é que parece estar mudando. O discurso do presidente, ao dar a lista, né, ao confirmar os nomes do ministério, foi muito claro. Ele disse aos jornalistas, bom, de agora em diante é o seguinte, ministro que não fizer corresponder a sua presença no governo, no Congresso, né, com votos vindo à tona, fazendo as reformas necessárias, vai ficar fora do governo. Agora, deixa eu entender isso. Quer dizer que se o deputado Márcio Fortes amanhã votar contra o governo, vamos dizer, por uma hipótese, algo que o senhor, como um livre pensador que é, talvez discorde do governo... Eu não sou funcionário do governo. Pois é, o ministro José Serra, então, iria para a rua, perderia o posto? Ou o ministro Paulo Renato perderia o posto? São todas figuras, né, imagens de retórica. Vamos lá, isso é um governo de coalizão. O partido ao que eu pertenço, que é o do presidente da República, tem apenas a 5ª parte da Câmara dos Deputados. Os outros partidos que fazem a coalizão do governo fazem a maioria. Então o governo é de múltiplos partidos, o governo não é do PSDB. O presidente da República é do PSDB. E a orientação ideológica é feita pela nossa matriz em colaboração com o pensamento ideológico dos nossos partidos aliados. A ação tática também. Evidentemente, as questões que forem levadas por proposta do governo
Câmara dos Deputados e em seguida ao Senado, quando for o caso ao Congresso, já terão sido pelo consenso do governo, e não pela vontade ideologicamente, o PSDB, você afirma ser um partido social-democrata? Afirmo. Da social-democracia. Absoluta tranquilidade, dizer, com estudos feitos, e inclusive na questão política, nós somos parlamentaristas. Nós entendemos que a estabilidade política brasileira, os tais 70 anos daqui para frente, só virá quando nós pudermos separar as questões de governo, sujeitas naturalmente a flutuações de natureza conjuntural e política, das questões de Estado, que tem que ser absolutamente Mas então preservadas. agora podemos esperar que o presidente vai cobrar a fidelidade dos partidos da aliança, porque andaram apunhalando pelas costas. Não, não é isso. Os partidos sempre foram fiéis. É que aconteceu que por razões eleitorais ou por resultados daqui e dali, certos membros de certos partidos, e o PSDB foi o partido mais fiel em todos os seus membros, não tiveram uma explicitação clara da sua obrigação com a governabilidade. A base de apoio atual é a consequência da coalizão partidária. Neste momento. A coalizão partidária é aquela que elegeu e que tem a responsabilidade de governar com Fernando Henrique Cardoso. E que se ampara no fato legislativo. Mas a interação entre o Poder Executivo, que formula tantas mensagens, e a resposta do parlamento é a grande conquista da democracia nesse modelo que nós temos. Essa é a grande resposta. Nós precisamos passar para o cinema, senão a gente vai ficar sem tempo para falar da cultura. Demais, né? Em que momento você acha que vai dar a fratura entre governar e suceder? Porque essa é a arte da política. Vai chegar o momento de dizer agora é a sucessão. Não, mas se nós acharmos... Eu acho que essa aliança aí, daqui a 6 meses, 1 ano, vai ter que se pensar noutra base essa aliança eu aí. Não vou pensar nisso. Não sou por Será que dura mais? Nós vamos aperfeiçoando o nosso modelo para chegar a um modelo mais definitivo. Agora, eu não faço nenhum tipo de restrição ao atual modelo, acho que ele pode se aperfeiçoar, até porque a nossa tarefa de democratas e de políticos é governar com estabilidade, prevendo que sempre aperfeiçoaremos o processo. A graça é governar e ganhar as eleições ao mesmo tempo. É o que fizemos até agora. Agora, você quer ver como é que melhorou? Quantos filmes de longa-metragem se fazia por ano em 94? Não, na verdade... Não adiante o nosso tema. Espera um pouquinho, porque em 98 a cultura brasileira parece mesmo ter sido redescoberta pelo mundo. E o cinema foi o carro-chefe desse renascimento. E tudo indica que vamos ter de novo filme brasileiro no Oscar este ano, ainda uma vez. Central do Brasil fez o cartaz do cinema brasileiro em 98. O filme de Walter Salles, estrelado por Fernanda Montenegro, fez sucesso no mercado europeu e tem grandes chances de trazer para o Brasil o tão disputado Oscar. Mas em 98, a grande tela mostrou muito mais do Brasil. Em ano de Copa, Hugo Giorgetti emplacou com Boleiros. Cala a boca! Tá de brincadeira! Cala a boca! Olha lá o bandeirinha! Cala a boca! Olha lá o bandeirinha! Tá de brincadeira comigo? Vai pra fora! Beto Brant falou da ditadura em Ação entre Amigos. Até parece que vocês esqueceram tudo o que aconteceu. E pra que ficar lembrando? Eu lembro daquilo todos os dias! Os cariocas ensinaram como ser solteiro, na crônica da Paquera do Rio de Janeiro. Vou te dar uma dica. Aproveita que a lua tá cheia. Agora você é um novo homem. Da obra de Essa de Queiroz, Amor e Companhia, de Elvésio Raton, fala da traição. O Vale do Jequitinhonha foi palco para o primeiro longa de Eliana Café, Quenoma, um filme temperado com pitadas de realismo fantástico. Você já imaginou se essa máquina começasse a funcionar? E aí não parasse nunca mais, hein? 98 viu outra ousadia de Carla Camurati, a ópera levada para a tela, com La Serva Padrona. Sérgio Rezende lembrou a história de Antônio Conselheiro com o filme A Guerra de Canudos. Em 99, começa com um filme que pretende transformar Zico em ídolo das telas. Projeto de Bruno Barreto. No escurinho do cinema, brilhou a grande estrela de Fernanda Montenegro.
A bordo do sucesso e dos 24 prêmios internacionais de Central do Brasil, ela foi descoberta pela crítica americana. Chamada de Giulietta Masina brasileira, La Montenegro só pode esperar agora pela consagração do Oscar. O Urso de Ouro de Berlim, de melhor atriz, ela já conquistou em 98. Danke, Berlim. Danke. A estabilidade, tão bem defendida pelo deputado Márcio Fortes, ajudou de fato o cinema? Ajudou e muito. Essa estabilidade era fundamental para o país inteiro, né? Para as crianças, para os velhos, para os de meia idade, para a população. Para quem faz e para quem vê cinema. A gente vivia numa gangorra, né? Numa gangorra que só tinha uma subida, não tinha uma descida. Ele nunca ficou horizontal mesmo, né? E isso era terrível para qualquer atividade, né? O cinema, quando o governo Fernando Henrique assumiu, quer dizer, o cinema estava vindo de um esforço de renascimento começado no governo Itamar Franco. Tinha feito passar a lei do audiovisual no Congresso. Tanto que no final do quadrilho, o filme produzido por você e dirigido, fizeram agradecimento. E o ministro da Fazenda era o ministro Fernando Henrique, o ministro da Fazenda, que inclusive apoiou muito a lei do audiovisual, como ministro da Fazenda, né? E como um homem com entendimento de que a cultura é uma coisa fundamental para qualquer processo, tanto para o processo político, social como econômico. E a gente veio fazendo reportagens e lendo resenhas e ouvindo falar, festejando o renascimento do cinema brasileiro. Muito bem, o cinema brasileiro já colocou 2 filmes, está indo para o 3º agora no Oscar, tal, no prazo de 2 anos, um pouquinho mais. Mas agora vem a crise. E o renascimento desta beleza de criatura que é o cinema brasileiro suporta uma crise? A gente está em condições de enfrentar momentos de vacas magras? Eu vou lhe dizer uma coisa surpreendente. Vai suportar sim. Mais do que qualquer outro setor. Porque nós somos especialistas em crise. Nós sempre vivemos em crise. Perfeito? Isso é uma consciência que nós temos, que nós não somos bons de abastança. O cinema no Brasil sempre foi feito em regime de crise e de alta produtividade, com baixíssimos custos e com alta qualidade e com capacidade de mercado. Nos anos 70 nós chegamos a dominar esse mercado, coisa que não aconteceu em nenhuma cinematografia de nenhum país, nem na França, nem na Alemanha, nem no México, nem nada. Sim, mas a crise recente aí, pós-Embrafilme, pós-extinção da Embrafilme, nós chegamos a decretar a morte. Ali foi uma tentativa de extinção do cinema. O governo Collor tentou extinguir o cinema brasileiro. Né? Foi uma tentativa e até uma promessa de campanha. Não só o cinema. Não só o cinema, como todas as atividades culturais. Né? E o país também, né? Então, essa coisa, no governo Itamar aconteceu esse renascimento, o presidente Fernando Henrique melhorou a lei do audiovisual, ele fez uma modificação na lei do audiovisual que foi bastante decisiva, e 97 e 98, né? 97 sobretudo, foi o ano de grande realização do cinema brasileiro. Vamos falar daquela pergunta que o Lars Grael tinha nos falado, de que a lei Sarney de incentivo à cultura deixou de fora o esporte. Isso está errado, concorda? Eu acho que ele tem razão. Assim como na lei do esporte deixaram a cultura de fora. Quer dizer, não tinha que ter 2 leis, tinha que ter uma lei, né, que seja... As leis de incentivo nesse país, elas se tornam difíceis porque são todas separadas e picotadas. Tinha que ter uma lei de incentivo fiscal, ou de renúncia fiscal, né, que beneficiasse atividades, vamos dizer, do pós-industrial. Né? O esporte, a cultura, né, o design, enfim, o turismo. Né? Então, essas coisas estão tudo separadas, cada uma numa lei. Né? Era preciso uma lei, evidente, com seções diferentes, em que você tivesse
abrangendo todas essas atividades. Vamos chamar o Lars Grael só para ver, você tem visto, tem acompanhado os filmes, o cinema brasileiro, Lars? Qual foi o último filme nacional que você viu? Olha, eu tenho acompanhado de certa forma, né? O último filme que eu vi foi O Central do Brasil, um filme espetacular. Eu acho que é mais um marco para o cinema nacional, né? E eu acho que, como o Luiz Carlos falou muito bem, carece ao nosso país uma política, né, de renúncia fiscal, de incentivo fiscal, para que a cultura, junto com o esporte, junto com a pesquisa científica e outras atividades, o turismo, possa funcionar sem que onere o governo, mas que também não fique da forma que está agora, onde o governo é alheio, de certa forma, a essas atividades. Certo. Mas você acha que eu estou dizendo que é reeditar Embrafilme? Como é? Não, nunca, né? Embrafilme, tudo isso é passado. Graças a esse erro histórico, nós nos livramos disso, né? E aqui para frente. Nós temos hoje, o cinema brasileiro plantou em 2 anos, reagiu com tal vigor, com tal eficiência, que ele plantou um conceito internacional tão forte. E agora com o Central do Brasil está atingindo um ponto muito maior ainda, né? Porque veio não só o Companheiro, como o Quatrilho, como o Tieta e outros filmes. O filme esse ano são 20, né? Participando de festivais, festivais internacionais. A mídia internacional foi tão forte em cima do cinema brasileiro que nós despertamos um interesse muito grande dos investimentos estrangeiros. Investimento? Porque, olha, do ponto de vista cultural, parece haver realmente um renascimento. O New York Times chamando Fernanda Montenegro de Giulietta Mazzina brasileira, comparando com outras grandes, Meryl Streep. A gente tem o MoMA em Nova York fazendo mostra de cinema. São enfim, 70 filmes brasileiros sendo mostrados lá no MoMA em Nova York. O David Byrne mixando aí inspiração, buscando inspiração no Nação Zumbi. O cinema traz... Bom, a gente aqui se acostumou com um monte de coisa americana por conta do cinema americano. Será que a gente está conseguindo esse renascimento de cultura lá fora por conta do cinema brasileiro lá fora? É isso? Olha, você quer ver... Não estou pedindo para você ser cabotino, mas enfim, parece que o cinema está na liderança desse processo. Hoje eu acabei de receber um recorte de uma revista americana, né? A mais importante de entretenimento, onde 2 filmes brasileiros estão incluídos entre os 10 melhores filmes exibidos nos Estados Unidos. Ora, 2 filmes brasileiros, Central do Brasil e O Que É Isso, Companheiro, considerado por um conselho de críticos, entre os 10, você tem 20%, meu amigo, de uma lista, que você vê a lista, é impressionante, só tem fera, né? Dos cineastas mundiais. E estão lá 2 cineastas brasileiros, Walter Salles e Bruno Barreto, com Que É Isso, Companheiro e Central do Brasil. Isso para um país que produz apenas, está produzindo nesse momento 35, 40 filmes, que já é bastante em relação ao zero que está vindo. Quantas pessoas são empregadas hoje na produção cinematográfica? Fora o audiovisual, só cinematográfico. Para cada filme que você faz, só na produção de filme, cada filme que você faz, você gera empregos diretos, uns 120 empregos. Mais os indiretos são cerca de 300. Então são 400 a 500 empregos por filme que você gera. Falando de números ainda, os filmes brasileiros, você mencionou, o Quatrilho, o Que É Isso, Companheiro, depois agora o Central do Brasil chegaram na casa de 1 milhão de espectadores. O Que É Isso, Companheiro não, o Que É Isso, Companheiro ficou em 300 mil espectadores. Bom, os outros 2 já chegaram... passaram de 1 milhão de espectadores. Enquanto isso, nós temos lá o nosso Titanic, emplacando 1,9, é isso? O número, o Titanic fez no Brasil, 2 milhões. O Titanic fez no Brasil 16 milhões de espectadores. Mas o Titanic é como Dona Flor e seus 2 maridos, é como o Tubarão, é um fenômeno extra, né? O Dona Flor fez no Brasil 12 milhões de espectadores. Mas na época em que o preço médio do ingresso no Brasil custava
80 centavos de dólar. Mas a Armagedon e Godzilla também bateram a marca dos 2 milhões. Quer dizer, eu te pergunto, o brasileiro não dá o valor que o cinema brasileiro merece? É muito pouco, num país de 160 milhões de habitantes. Pois é, o brasileiro os nossos melhores filmes fizeram 1 milhão. O brasileiro, Márcio, vai ao cinema 0,06% ao mês, seis vezes ao mês. Ou seja, menos... Você tem 160 milhões de habitantes e vende ao ano 70 milhões de ingressos. Mas, eu posso dar um palpite aqui, bobo? Viu, Ernesto? Eu acho que isso aqui é o seguinte, isso aqui é um bom exemplo, né? O país se empenhou para que houvesse uma melhoria em quantidade e qualidade da indústria do audiovisual, e particularmente da cinematográfica. Se empenhou e o resultado que ele colhe é múltiplo. É o número de empregos na atividade e a difusão do país, na sua imagem, inclusive política e cultural no exterior, é de uma série e da atração de investimentos. Quem hoje não empregar recursos no audiovisual e particularmente no cinema, dentre os empresários de outra natureza, está perdendo uma grande oportunidade. Porque é de graça. Você faz um filme porque você tem incentivo federal, estadual e municipal, como nenhuma outra atividade tem. E o resultado está aparecendo bem. Pode fazer com o esporte também. Não, pode fazer com o esporte também, mas particularmente o cinema é a atividade que mais abrange uma série de atividades, emprega mais pessoas, por exemplo, e tem uma capacidade de difusão muito maior. Quer dizer, você faz um filme, se ele for bom, ele é copiado por um sem número de vezes. Mas eu tenho uma bela medalha de ouro. Uma bela medalha de ouro mas não é a mesma coisa que o cinema. Não é a mesma coisa que o teatro, não é a mesma coisa que as artes plásticas, embora tudo isso sejam atividades extremamente importantes também. Eu estou reforçando isso porque eu fui coautor dos projetos que o Estado do Rio de Janeiro usou ainda em 1996 para incentivar mais ainda a indústria cinematográfica aqui no Estado sob o rótulo de audiovisual. E mais ainda, o cinema modernamente, aí se eu falar bobagem, eu não sou cineasta, não estou correndo perigo de perder o meu diploma, é o seguinte, há novas janelas, não é só a sala de projeção. Você tem o cinema brasileiro, pode entrar com mais força na televisão, pode entrar com mais força no vídeo, tá certo? Para a pessoa ver em casa. E eu acho que ainda estamos engatinhando nisso. Quando entrar nisso, você vai ter um outro descortínio em que os patrocínios, o investimento direto, o merchandising, tudo que existe nas novelas televisivas, pode levar o próprio governo, a rever um pouco essa sua atitude hoje em relação ao estímulo à indústria, já que ela já terá sido estimulada, e até direcionar esse esforço e essa experiência para um sem número de outras atividades. Eu estou vendo que o Ernesto está preocupado com o esporte, mas eu vou dar um recado aqui para o Largrael, dizer o seguinte, eu tenho certeza absoluta que com esse homem assumindo o Ministério do Esporte e do Turismo, o Rafael Greca, que vai haver um surto nesse negócio de esporte e turismo, porque primeiro ele é um grande animador cultural e um grande economista. Ele vai buscar financiamentos no BID, no Banco Mundial, ele vai fazer... Você não pode imaginar o que esse cara vai fazer. Olá, não se preocupe, porque o esporte vai ter uma política. E não foi à toa que o presidente Fernando Henrique botou esse homem lá, porque ele sabe a capacidade que esse Rafael Greca tem, né? Isto, no que diz respeito ao esporte, eu estou tranquilo. No que diz respeito à cultura em geral, quer dizer, e ao audiovisual, que ele acabou muito bem de dizer, isso hoje é uma expansão, é a atividade que mais se expande no mundo. O presidente Fernando Henrique nos incluiu... O entretenimento como um todo, né? O entretenimento como um todo. E esta parafernália do audiovisual, que reúne televisão, cinema, telemática e tudo isso, nós fomos incluídos no plano de competitividade e qualidade, tá? O Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade. O que significa isso? Isso significa que são 12 atividades prioritárias do próximo governo Fernando Henrique, no qual nós estamos incluídos. E aí vai haver uma política, porque não é só ficar na lei do audiovisual. Agora nós temos que encontrar políticas públicas para o desenvolvimento do setor. Esse é o grande desafio. Não é mais ficar satisfeito, a lei do audiovisual resolveu. Não resolveu. Nós vamos agora ter que fazer um modelo de desenvolvimento dessa indústria, sem chaminé, sem poluição, que é a indústria do audiovisual, que fatura no mundo inteiro, hoje, mais de 700 bilhões de dólares, está ali encostando no turismo. Então, esta atividade, não é à toa, por exemplo, que a Globo
acaba de entrar no setor de cinema, a Globo Filme, né? Já está tarde, está entrando tarde, mas entrou. O cinema não é só cultura, né? Perfeito. É uma indústria poderosa. É uma parte indústria do entretenimento, como um setor importante da atividade. Nós acabamos de botar no ar, nós acabamos de botar no ar e as pessoas achavam que não. Que uma estação de televisão a cabo, que chama-se Canal Brasil, que tem 24 horas de imagens brasileiras. Não é só filme, não, tem tudo. Entrevista, tem música, teatro brasileiro, vamos ter a cultura brasileira toda dentro do Canal Brasil. Né? Por quê? Porque nós vamos precisar exportar isso para a Ásia, para a África. Já Portugal pedindo, já vê. Né? Portugal já está lá, a Espanha já está pedindo, França e Alemanha pedindo. O Canal Brasil vai ser a voz do Brasil lá fora, a imagem do Brasil representada pela sua produção audiovisual. Cavaleiros, olha, isso é importante. Acho que é muito importante a gente começar o ano ouvindo pessoas que tenham opiniões e previsões mais otimistas nesse momento de temor e de incertezas. Agora, e a gente ficará torcendo para que as suas previsões se concretizem. E aí aproveito para fazer um comercial, que comece o ano vendo o filme Uma Aventura do Zico, hein? Não é só para flamenguista, não. E não é filme para criança, não. É para adulto também. Então... Quem for lá vai gostar do Uma Aventura do Zico. Muito bem. Olha, a gente, infelizmente, tem que encerrar o programa e nós agradecemos a presença dos nossos entrevistados de hoje, o técnico da Seleção Brasileira de Atismo, o Lars Grael, o deputado pelo PSTB do Rio de Janeiro, o engenheiro Márcio Fortes, e o produtor de cinema Luiz Carlos Barreto. E obrigado a você também por nos acompanhar. A gente volta na semana que vem e um bom ano novo. Globo News, a notícia em primeiro lugar. Feliz 99. Vamos lembrar as cenas e os fatos que marcaram o Brasil e o mundo no ano que terminou. Retrospectiva 98. Reapresentação na Globo News, domingo, 1h05 da tarde.